Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Félix e eu sou um dos evangelizadores da Juventude Espírita Perseverança e Caridade. Antes de começar a nossa reflexão, eu quero dizer a vocês que nesse período de pandemia, nossa juventude tem realizado encontros virtuais, todo sábado das 16h30 às 18 horas. Então, se você eventualmente é jovem de 12 anos e está assistindo esse vídeo, ou se você que está assistindo conhece algum jovem a partir de 12 anos, que tem interesse em conhecer a doutrina espírita e interagir com outros jovens, acesse nosso Instagram, que é o GPEC Juventude. GPEC escreve J-E-P-E-C, Juventude. Procura lá a gente, segue a gente e se informe sobre como participar. Feito esse convite, eu quero agradecer ao nosso centro por ter feito esse convite para que a gente proporcionasse uma pequena reflexão acerca de um tema específico. E quero desde já solicitar as boas vibrações da espiritualidade, agradecer a nosso Deus, pedindo especialmente ao meu anjo guardião que me inspire a proporcionar boas reflexões sobre o tema, condizentes com a nossa doutrina espírita, para que vocês também que assistem se sintam sintonizados e eventualmente possam refletir sobre aquilo que viemos a compartilhar. E assim agradeço por essa oportunidade, vibrando também pelo nosso planeta, nesse momento de pandemia, pedindo ao Mestre Jesus que nos acolha, que nos envolva, e sabemos que tudo passará, tudo dará certo, e sairemos mais fortes dessa vivência. Assim seja. Bem, o tema que nós pensamos em refletir, sobre o qual pensamos em refletir, dialogar, é jovem, tem de bom ânimo, o auto-amor como disposição íntima positiva. Esse tema é um tema do evento virtual que nós pretendemos realizar no dia 5 de dezembro, a nossa GPEC. E, na verdade, foi um tema que resultou da construção coletiva com os nossos jovens. E duas coisas são muito significativas em relação ao surgimento desse tema. A primeira delas é que os jovens se sentiram muito entusiasmados pela proposta do auto-amor especificamente. E a segunda é que, na verdade, esse mesmo entusiasmo ele serve de atenção para nós que nos envolvemos com jovens, nós evangelizadores, dirigentes de casas espíritas, família, sociedade. Então é muito significativo, eu penso, que a gente preste atenção para o fato de o auto-amor ter encontrado sintonia nos corações dos jovens. Acho que realmente é algo que merece nossa atenção, repetindo, nossa sintonia, nosso cuidado e nossa reflexão. Acho que não por acaso a gente está tendo a oportunidade de trazer essa reflexão acerca dessa questão do auto-amor que os jovens pontuaram com muito entusiasmo. E aí fica a pergunta, né? Nossa juventude é composta por jovens com a faixa etária de 13 a 15 anos, em média, e aí, a princípio, pode parecer surpreendente, né? Pode parecer talvez até curioso, não sei, que jovens com a idade que apresentam tenham tido interesse por esse tema, né? Algo que se relaciona com cuidado a si mesmo, a atenção a si mesmo, a autovalorização. Então, poxa, fica a pergunta, né? Por que será que jovens de 13 a 15 anos, em média, têm despertado interesse ou se entusiasmaram com a proposta do auto-amor para um tema de um evento e como proposta geral? Não sei se vocês pensam da mesma forma ou se refletem da mesma forma, mas fica aí o convite também para a gente pensar nesse entusiasmo deles. Acho que a primeira coisa que a gente pode pontuar nesse sentido é justamente remetendo à nossa doutrina espírita, quando a gente pega, por exemplo, esse livro aqui, que é o documento orientador da Federação Espírita Brasileira, referente à evangelização espírita da juventude, que tem esse nome extenso, Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, Subsídios e Diretrizes. Logo no início desse livro, a gente vai ver que há a definição do jovem segundo a doutrina espírita. E está dito lá que o jovem é um espírito imortal, em busca de definições, escolhas, nessa fase tão caleidoscópica, em que o jovem é um caleidoscópio, como diria nossa Joana, em que de fato parece que o mundo de oportunidades se abre para o jovem. E eu estou trazendo essa concepção espírita, né, porque é o nosso norte, obviamente, mas dialogando com os nossos jovens, nós percebemos que o auto-amor estava atrelado de fato a essa ideia da autovalorização. Temos uma jovem, por exemplo, que é super fã do estilo conhecido como K-pop e trouxe letras de suas bandas que tratam sobre, por exemplo, não se preocupar com o que os outros dizem, né? Não se importar com a opinião dos outros, que tem um pouco a ver com essa autovalorização.
E parece que a priori no nosso universo juvenil, essa proposta do alto amor encontrou sintonia nesse jovem que é seguro de si mesmo, né? Que é senhor de si mesmo. O mesmo senhor de si mesmo que é apontado no nosso documento orientador como o jovem que é herdeiro de si mesmo e do universo, né? Coincidência ou não. Mas tentando fazer essa associação com que os nossos corações juvenis de imediato sintonizaram com a nossa doutrina espírita, a gente pode aprofundar e compreender melhor esse conceito, essa proposta do alto amor, né? E a gente não precisa fazer muita elaboração interpretativa, não. Basta a gente pensar nos moldes da nossa doutrina, quando a gente percebe e pensa que jovens, seja lá que faixa etária ocupem, sendo obviamente mais jovens do que nós, jovens de 13, por exemplo, comparados comigo que tem 28, né? Tem uma idade menor, mas estamos todos conectados iguais na condição de espíritos, espíritos imortais, que já vivemos muitas trajetórias e vamos viver muitas outras. E aí eu já conecto com aquela ideia inicial de uma possível surpresa em relação aos jovens terem sintonizado com essa proposta. Na verdade, se a gente pensa, né, na imortalidade da alma, na possibilidade que a gente teve de ter vivido inúmeras reencarnações, a gente sabe que esses corações juvenis podem ter despertado na presente encarnação com essa proposta do alto amor e com essa sintonia de autovalorização já desperta e afinada com base nessas vivências e nesse amadurecimento espiritual que, obviamente, pode ser muito maior do que o nosso, que temos um amadurecimento maior na experiência física, digamos, né, como diria nosso Chico. Nós que somos, por exemplo, eu que tenho 28 anos, por exemplo, posso sim não ter tido experiências semelhantes à de um jovem de 13 que está aí, né, enquanto espírito encarnado. Esse jovem pode sim ter colhido experiências, às vezes, muito mais salutares e ser um espírito mais evoluído do que eu, sem sombra de dúvida. Então, esse é um ponto que a nossa doutrina nos esclarece, talvez, né, nos ajuda a entender sobre o porquê do entusiasmo da juventude nessa questão do auto-amor. E isso, de fato, volto a repetir, nunca é demais dizer, é algo que merece sim nossa atenção e nossa valorização também. Então, voltando ao nosso documento, né, lá se diz que o jovem é um espírito imortal, em fase de definições, de escolhas, e creio que é essa percepção, à luz do Espiritismo, que nós, enquanto evangelizadores, dirigentes, trabalhadores de casas espíritas, familiares espíritas, sociedade que esteja sintonizada com o Espiritismo, pode perceber em relação ao jovem. E de imediato, eu lembro de um vídeo do nosso querido Chico Xavier, assim que essa proposta nos veio à cabeça para dialogar, né, do alto amor e a juventude, nosso Chico, lá no Pinga Fogo de 72, traz uma resposta magnífica a um repórter que lhe pergunta sobre aquela mudança que se opera entre a infância, ou melhor, a juventude e a fase adulta. Quando o repórter, o Durval Monteiro, pergunta a Chico, Chico, quando o jovem, né, que é tido como rebelde, que não está ajustado à sociedade, quando o jovem passa para a fase adulta, Durval Monteiro inicialmente diz a Chico que esse jovem ele se adapta, né, se integra à sociedade. E aí Durval pergunta a Chico, Chico, no momento que o jovem faz essa transição, em que ele se adapta à sociedade, o espírito dele evolui ou se acomoda? E aí Chico dá uma resposta magistral que nos leva a perceber, mais uma vez, a importância dessa proposta do alto amor, né, nos corações dos jovens. Quando Chico fala com a gente, né, ele nos leva a refletir sobre a necessidade que nós, né, esses atores que estão interligados com os jovens, precisamos ter com essa compreensão, né, da imortalidade do espírito jovem, do jovem enquanto espírito, espírito esse que é livre, assim como nós, para fazer as suas escolhas, ter as suas preferências de vida em toda a esfera da sua encarnação atual, sabe? Tudo, relacionamentos, coisas diminutas como gostos musicais, preferências políticas, tudo, sabe? O jovem é um espírito que goza do livre-arbítrio tanto quanto nós. E Chico é de certa forma enfático, né, quando ele menciona que muitas vezes falta essa compreensão por parte de nós que nos conectamos com jovens em pensar que o jovem é esse espírito livre mesmo, herdeiro de si mesmo. Então, muitas vezes ocorre essa incompreensão de nossa parte, né? E muitas vezes nós queremos direcionar de uma forma mais impositiva, digamos assim, né, os caminhos dos jovens, querer trilhar o jovem para essa ou aquela esfera. E na evangelização, pessoal, a gente percebe muito isso, sabe? É realmente uma lição. E assim, deixo bem claro, inclusive, que nesse processo de evangelização, né, eu percebi
que eu também estou no aprendizado, nesse caminhar, nessas reflexões sobre esse tema do auto-amor, sobre as conexões interpessoais, porque eu sou evangelizador de mim mesmo, né, antes de ser evangelizador do outro. Nós evangelizamos a nós próprios. É uma coisa que acontece ao mesmo tempo em que a gente está ali conectado com o outro, né? É muito fascinante e interessante isso. Então, nesse processo, eu me enxergo também como um espírito que valoriza essa proposta do auto-amor, que pensa que é importante trazer para si essa construção. E as luzes do espiritismo, né, que é o que a gente está... que é o assunto sobre o qual nós estamos dialogando nesse momento. Então, a gente de fato percebe que esses jovens que convivem conosco, né, de seus 13 a 15 anos, tem muita coisa para ensinar, muita riqueza. Nós percebemos nos nossos jovens sintonia com questões do nosso mundo, sabe, questões aflitivas da esfera material. Nós percebemos, por exemplo, um olhar aguçado sobre a diversidade sexual. Nós percebemos de fato essa sensibilidade, né, que é uma das características que o próprio documento orientador aponta como sendo parte do jovem, e essa riqueza de fato, sabe, os talentos, as aptidões, tudo isso que só de fato para nós, inclusive, né, ser evangelizador é um privilégio por eles nos darem essa oportunidade. É como se nós nos curvássemos diante dos jovens para aprender com eles. Então, voltando ao vídeo em que Chico trata dessa questão da juventude, inclusive fica a dica, se vocês não viram ainda, esse vídeo é maravilhoso, é só procurar lá Chico Xavier Jovem no YouTube. Chico Xavier vai dar essa explicação maravilhosa, né, para nos fazer compreender de fato, né, que o jovem, à luz do nosso espiritismo, tem em si esses germes, essa semente da sua liberdade, da sua individualidade, que inclusive busca a construção do amor em si, né? Então, pouco a pouco, nós vamos compreendendo isso, refletindo sobre isso. Uma coisa que é curiosa também é que uma de nossas jovens apontou que esse é um tema, o tema do auto-amor especificamente, é um tema pouco discutido. Isso também merece toda a nossa atenção. Porque se é um tema pouco discutido, podemos refletir, obviamente, sobre onde é que falta tratar desse assunto, né? Será que os ambientes, de novo, e as pessoas que estão envolvidas com o jovem, de repente, não estão levando essa proposta a sério, de repente não estão pensando sobre isso, não estão discutindo a esse respeito? Nós percebemos na nossa vivência particular de evangelização que as nossas famílias, os nossos jovens, parecem estar super afinadas com essa proposta, com essa preocupação, com esse cuidado com seus filhos. Mas esse indício que uma jovem nos levantou da falta de discussão desse tema, né, pode talvez nos fazer pensar de uma forma mais ampla, não especificamente na esfera da família, mas na sociedade talvez, né? Será que essa nossa sociedade, de certa forma dominada pelo paradigma material, está de fato discutindo as questões que às vezes não precisamos nem remeter à esfera do espiritismo, mas as questões da emoção, do altruísmo, do cuidado consigo? Será que a nossa sociedade, os nossos ambientes, compostos por espíritos encarnados, sintonizados ou não com a proposta espírita, estão de fato proporcionando um ambiente, uma discussão e uma conexão de fato com as pessoas? Ou a nossa sociedade ainda está marcada pela esfera da competição? As escolas que os nossos jovens frequentam, será que elas de repente dialogam sobre, por exemplo, como os jovens devem lidar com as questões emocionais do seu dia a dia, como lidar com conflitos, frustrações, respeito ao outro, diversidade? Será que as nossas escolas estão dialogando sobre essa questão? Ou de repente nossas escolas estão presas a um ensino mais técnico, das disciplinas, encaixotadas, que eventualmente não nos conectam com a nossa dimensão humana, a dimensão das pessoas que querem amar e serem amadas? Eu acho que isso é algo que vale a pena de fato a gente refletir sobre, né? Sobre o nosso pensamento. Porque assim, não adianta talvez que o jovem tenha em si essa semente do auto-amor, sendo que ele encontra nos ambientes em que ele frequenta um vetor oposto, digamos assim, uma energia oposta, uma sintonia diferente, que pode às vezes em processo de insegurança trazer dúvidas e questionamentos de, será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que esse de fato é o roteiro a seguir, o roteiro a traçar? Então acho que é muito significativo a gente pensar sobre isso, né? Porque nós que nos conectamos com jovens na seara espírita, evangelizadores, familiares de novo, dirigentes, todos esses atores,
de fato, nós devemos refletir sobre a importância de nós também sermos reverberações dessa proposta de auto-amor, né? Do cuidado, da conexão verdadeira consigo próprio. E aí, voltando um pouco para a frase do nosso tema, que é o jovem tem de bom ânimo, inicialmente nós estávamos pensando em enquadrar o tema na proposta da pandemia, né? De fato sabemos que é um período difícil, desafiador para jovens, adultos e toda sorte de seres encarnados nesse planeta. Então, nós pensamos em inserir no nosso tema, na frase que seria o tema do nosso evento, o tempero evangélico, digamos assim, né, do nosso Cristo. Então, inicialmente, na construção coletiva, né, porque de fato esse tema foi uma espécie de colcha de retalhos, e cabe dizer, inclusive, né, que não só o auto-amor encontrou sintonia nos corações dos jovens, mas também a reforma íntima, né, que talvez seja um sinônimo. E aí, dentro dessa construção coletiva, o tem de bom ânimo, né, que é o jovem tem de bom ânimo, surgiu como uma proposta de construção de frase, um pedaço da frase, digamos assim. E esse tem de bom ânimo surge quando a gente vai pesquisar, né, na fonte bíblica evangélica, a gente percebe que o tem de bom ânimo está lá em João, né, capítulo 16, versículo 33, quando Cristo fala, né, que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mais ou menos nesses moldes. E cabe de fato, né, a gente pensar que existe essa conexão entre o mundo que a gente vive, nesse mundo material, que o Espiritismo situa muito bem, né? O mundo em que os jovens vivem, um mundo de espíritos ainda conectados eventualmente com sintonias mais densas de fato, né? Como eu falei, esse mundo, essa sociedade que nem sempre oferece às pessoas, né, não só aos jovens, uma sintonia mais amorosa, da conexão, do cuidado, do não julgamento, que é algo fundamental, inclusive, no auto-amor, e eu devo falar sobre isso se eu lembrar futuramente. Mas essa sociedade que talvez ainda não ofereça na sua plenitude, né? Talvez não oferece de fato em sua plenitude os frutos que todos nós precisamos para florescer enquanto espíritos mesmo. E aí isso encontra contexto nesse nosso mundo aflitivo, né? Que o Cristo nos convidou a pensar sobre, lá na passagem de João, que é o mundo em que nós de fato teremos sofrimentos, seremos colocados à prova, né? Dia após dia, nesse convite a amar a nós mesmos enquanto espíritos, os jovens amar a si próprios enquanto esse caleidoscópio que Joana pontua. Então, quando a gente pensa no jovem tem de bom ânimo, de início nós temos um convite para que o jovem de fato possa encontrar esse entusiasmo numa proposta tão valorosa, né, e tão bonita, que é do amor a si e da autovalorização. E também pensando um pouco, né, que nesse mundo pandêmico, essas reflexões surgem. E eu, por exemplo, dou meu testemunho de que de fato tem sido um período mais ou menos desafiador para mim, né? As questões da ansiedade, da autorreflexão, das inseguranças, às vezes surgem com toda a força. E como eu falei, eu também me enquadro nessas reflexões sobre o auto-amor. Eu tomo isso como lição para mim. Acho muito significativo. E aí, partimos de fato para a frase do auto-amor, né? Que é o auto-amor como disposição íntima positiva. Jovem tem de bom ânimo, o auto-amor como disposição íntima positiva. Como eu disse, nós inicialmente conectamos, né, a questão do mundo aflitivo em que vivemos e esse mundo em que o Cristo nos convida a ter força, ter ânimo, com o auto-amor, que é de fato, nós pensamos, né, e ainda segundo as reflexões dos nossos jovens, é um antídoto, digamos assim, é um convite, é um caminho para que a gente tenha ânimo diante desse mundo de provas e expiações que nós conhecemos, né? E se nós formos pensar no auto-amor, né, se a gente for refletir um pouquinho sobre essa questão, como é que a gente definiria esse auto-amor? O que a gente poderia dizer? O que é o auto-amor, digamos assim, né? E aí, obviamente, né, muitas reflexões surgiram na minha cabeça sobre o que é o amor de fato, né, o conceito de amor. E na nossa evangelização, nós tivemos a oportunidade de um certo encontro, ver a apresentação de um colega nosso evangelizador a respeito do auto-amor, em que ele trouxe pra gente reflexões baseadas em livros e outros conhecimentos, e ele colocou para nós que o amor e a caridade na doutrina espírita são sinônimos, né? E aí, se a gente remete lá ao livro dos Espíritos, ao que vem a ser essa tal caridade, né? Nós vemos lá, na questão cujo número eu não lembro, mas está lá, quando Kardec pergunta, né,
qual o verdadeiro sentido da caridade para Jesus, né? E aí os espíritos respondem, né, que a caridade para Jesus é a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias, salvo engano, e o perdão das ofensas. E eu fiquei pensando que dentro do Espiritismo, e talvez isso sirva para a nossa juventude também, né? A priori, se a gente está falando de amor a si, auto-amor, talvez nós possamos pensar que a proposta da caridade tem a ver com benevolência para com nós mesmos, indulgência para com nós mesmos e perdão para com nós mesmos, não é? Porque nós, às vezes, somos espíritos rigorosos demais com nós mesmos, não nos perdoamos, não aceitamos as nossas falhas, não somos bons para com nós mesmos. Então, talvez esse seja um roteiro, um indício do auto-amor que o Espiritismo pode nos convidar a exercer. E aí, se a gente pensa lá no mandamento maior que o Cristo nos convida, né, a refletir sobre, quando ele nos fala de amar ao nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e fala do amar ao próximo como a nós mesmos, nós vemos, na verdade, que o Cristo já tinha em si, muito sabiamente, nesse espírito magnífico que nós sabemos ser, o Cristo já tinha, sim, a proposta do auto-amor embutida nas suas lições. É aquela velha máxima, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Aquela velha história que todo jargão popular aí nas ruas diz, né? Tipo, você só dá o que você tem. Então, o movimento da caridade, né, para com o outro, consiste de fato na construção do amor a si, para que esse amor se estenda sobre os outros. Então é muito significativo a gente pensar também que o nosso Jesus falava de auto-amor, sim. Claro, né, que a realidade jovem é muito complexa, a gente sabe, nem sempre, né, uma discussão que já percebemos no movimento espírita, nem sempre o próprio espiritismo encontra ressonância no coração do jovem, né, porque a gente sabe de fato que o mundo material é extremamente sedutor, as várias preferências, né, enfim, tudo aquilo que do mundo material, digamos, distrai o jovem, sem obviamente aqui colocar um ressentimento do mundo material, porque não é esse o ponto. Matéria é veículo para nós, mas nós sabemos que a priori o espiritismo pode não ser interessante para o jovem de fato, né? Mas se algum jovem eventualmente estiver assistindo esse vídeo, fica aí o convite à reflexão, sabe? Porque o espiritismo situa a gente em um lugar específico do nosso entendimento do mundo. Somos espíritos imortais, jovem é espírito imortal, eu sou espírito imortal. Isso é uma base do espiritismo. E eu acho que a partir daí nós podemos compreender também como nos amar à luz do espiritismo. E aí, se a gente pensa na última parte da frase, né, que é disposição íntima positiva, a gente percebe que o auto-amor é algo que está dentro de nós. Até porque, está dito na nossa doutrina, né, nós somos centelha divina, nós somos a melhor expressão do universo, sabe? Nós somos fruto da melhor criação. Então, pensando até na lei do progresso, né, nós estamos fadados, digamos assim, ao auto-amor, sabe? E aí cada um, né, constrói a sua trajetória na sua singularidade, na sua individualidade. É interessante pensar nisso também, porque os espíritos são seres individualizados, né? Nós vivemos numa sociedade que tem suas semelhanças, né? Tem um modo específico, um trejeito específico de viver, mas cada espírito, né, e pensando nas nossas existências anteriores, cada espírito construiu a sua vivência de uma forma muito única, muito particular. E aí eu lembro do exemplo que a minha psicanalista costuma dar quando ela fala dos irmãos gêmeos, por exemplo. Se você tem dois irmãos gêmeos numa casa, criados com o mesmo pai, mesma mãe, mesma família, mesmas influências, mesmo ambiente, dormindo no mesmo quarto, a gente percebe que esses irmãos trazem em si, nesses espíritos encarnados individualizados, particularidades, individualidades. Isso que é fascinante. Isso pode ser, inclusive, uma ferramenta para potencializar o amor a nós mesmos. E aí, né, de fato, o jovem, podemos dizer assim, traz consigo essas questões, né, de repente não se adequar a certo meio. Na escola, por exemplo, né, nós temos o bullying, que é algo muito complicado e que merece sim ser discutido. Eu já sofri bullying, inclusive. Essa reflexão me fez lembrar a esse respeito. Mas o bullying é de fato uma violência contra o jovem, né?
Quando o jovem é oprimido pela sua individualidade absolutamente, por ter essa ou aquela preferência, por usar essa cor de cabelo, por, enfim, gostar desse ou daquele artista. O jovem, na verdade, é oprimido por ser quem ele quer ser. Vejam que coisa louca, né? Como o bullying se processa. E aí... quando nós começamos a pensar, talvez, né? No fato de que ninguém precisa se sentir mal por adotar esse ou aquele gosto, né? Isso é uma característica nossa, pensando um pouco na juventude. Acho que aos poucos essa proposta do alto amor vai se sedimentando, né? E aí a doutrina espírita não deixa de ser consoladora quando nos fala, né, da nossa imortalidade, que nós temos um longo trajeto a trabalhar. Então não é exagero de dizer que essa construção é tijolo por tijolo de fato, essa nossa casa interior, né, o santuário interior. E aí eu lembro do nosso Emmanuel, que nos seus livros de mensagens da coleção Fonte Viva, ele traz muito, de uma forma muito bacana sobre essa questão, né? Emmanuel está sempre falando do santuário interior, das pequenas coisas, né? Dessa construção do ser espiritual que nós somos, né? Como de fato é importante essa edificação de um espírito sólido de fato, né? Claro que isso é processo, é passo, né? É gradual, super gradual, mas Emmanuel nos valoriza também para esse mergulho íntimo, né? E também não custa lembrar que auto-amor e autoconhecimento estão intimamente ligados, porque o amor a si, podemos dizer que ele deriva, né? Ele vem do ser que analisa a si próprio, né? Se entende, por que eu não estou satisfeito comigo mesmo nesse ponto, naquele ponto? Por que eu sinto essa ou aquela emoção? Por que eu me incomodo quando o amigo da escola fala alguma coisa que eu não gosto, sabe? Então, o processo de autoconhecimento também é um aliado poderoso na construção do auto-amor. E antes que eu me esqueça, como eu falei, né, que eu ia lembrar mais cedo, eu falei sobre uma coisa sobre a qual eu reflito muito, né, que é a questão do não julgamento. Nesse mesmo vídeo que eu mencionei, em que o nosso Chico trata da questão do jovem, no Pinga Fogo de 72, Chico fala também, né, que Emmanuel pede para recordar que nós temos as bênçãos da psicanálise de fato, né, que nos foi legada por Freud. E eu, enquanto sujeito que é analisado na psicanálise, e isso também é um processo de auto-amor, né, quando nós nos analisamos a partir desses meios, eu compreendo que de fato é um espaço abençoado até, né, pelo nosso Divino Pai, porque a psicanálise, pelo menos na minha experiência, representa um legítimo espaço de não julgamento, no sentido de que você pode abrir completamente o seu espírito nas suas angústias, nas suas inseguranças, nas suas incertezas, naquilo que às vezes você julga em si, o jovem julga nele mesmo, como algo errado, como algo incorreto, algo que inclusive faz com que o jovem se puna, não é? Então eu penso que a psicanálise, nessa característica do não julgar, de fato, de promover esse espaço adequadíssimo de escuta para o jovem, que ele possa de fato se abrir conforme ele é, espaço esse que a gente inclusive tenta construir na nossa evangelização, porque é isso, sabe? Toda flor floresce com sua plenitude na medida em que não existem os dedos da censura, os dedos da desaprovação, da reprovação terrível, da bota que esmaga a flor mais bela. Então, isso para mim também é muito significativo, é muito positivo, a construção do não julgamento para essa proposta do auto-amor. E vale lembrar também, né, de novo, não é Antônio que está dizendo isso, nosso Cristo disse: não julgueis para não seres julgados. Então, voltando àquela ideia inicial que eu comentei, os espaços que envolvem os jovens, seja o espaço íntimo da família, o espaço da sociedade, da escola, enfim, todos os espaços em que os jovens passam. E aí eu volto a trazer a importância de o jovem ter tido o entusiasmo e ter apontado, que esse não é um tema muito discutido, será que os espaços em que os jovens estão interligados com outros espíritos encarnados estão oferecendo de fato espaços de compreensão legítima, de escuta adequada, sem julgamento prévio, escutar o jovem na sua inteireza, nos seus ferimentos, né? Há pouco tempo a gente estava no Setembro Amarelo, mês de valorização da vida. Estamos escutando adequadamente os nossos jovens, atentos a sinais de alguma enfermidade da alma,
porque eu particularmente considero que o espaço de não julgamento é sagrado, é preciosíssimo. E aí eu me remeto de novo ao vídeo do nosso Chico. Não quer dizer, obviamente, né, que esse não julgamento, talvez essa escuta, essa permissividade, né, se alguém puder interpretar dessa forma, não quer dizer que o nosso não julgamento ou digamos assim, um deixa pra lá, vai empurrar o jovem para a libertinagem. Não é uma indiferença, digamos assim, com o nosso jovem, de forma alguma. De novo, volto ao espiritismo, é compreender que o nosso jovem é espírito tão imortal quanto nós, filho da mesma fonte divina que nós, e que merece sim ser regado, ou simplesmente merecemos, ou melhor, digamos assim, ou merece florescer em toda a sua completude, a sua inteireza, sem que a gente direcione para ele castrações mais violentas, bloqueios desnecessários, porque todos nós queremos ter o nosso espaço de liberdade respeitado. Então, para mim, outro componente importante, né, dessa disposição íntima, positiva, que está em nós, no auto-amor, é de fato essa construção de espaços que permitam ao jovem florescer, ser quem ele é. Evidentemente que essa discussão é complexa, não finaliza aqui. Esse é um pontapé inicial para algo que pode ser trabalhado aí com muito mais desenvoltura à luz do espiritismo ou à luz de outros conhecimentos. Mas fica aqui desde já, né, o convite para que vocês fiquem atentos às nossas redes, ao nosso Instagram, repetindo, o GEPEC Juventude, JEPEC Juventude, porque estaremos divulgando o nosso evento, né? Será um evento ao vivo em que a gente vai poder dialogar mais sobre essa proposta. E eu espero que essa reflexão tenha sintonizado nos corações de vocês, que vocês tenham se identificado ou pensado, se quiserem eventualmente comentar no vídeo, compartilhar as impressões a esse respeito. Sigamos, né? A nossa doutrina espírita nos dá, diria eu, todas as ferramentas necessárias, né, para que a gente abrace os nossos jovens com esse respeito, esse acolhimento, esse convite do auto-amor, os espaços de não julgamento, que nós podemos ser nós mesmos enquanto espíritos imortais. Então, pensemos sobre isso, é o convite que eu faço. Obrigado mais uma vez e até a próxima.